Um certo pastor, ele foi dirigir uma igreja, tomar conta de um campo. E ao ele chegar naquela igreja, ele tomou conhecimento que ali havia um irmão que era meio doido da cabeça. Porque as pessoas que viviam naquela igreja, eles avisaram ao pastor: olha, pastor, o senhor vai tomar conta dessa igreja, não vai? Então fique sabendo que nessa igreja tem um doido. Nessa igreja tem um crente, um irmão, que ele é meio ruim da cabeça, pastor. E o pastor, escutando aquilo, já ficou ciente, tomou ciência de que ali havia um irmão que era meio doido da cabeça. E quando foi um certo dia, o pastor, ele estava em casa dormindo, a cerca de 2 horas da manhã, chega alguém chamando na sua porta. Alguém batendo na porta, chamando: pastor, pastor, pastor. E o pastor abriu a janela, já aperreado, se acordou, porque alguém lhe acordou, já lhe incomodou. E quando ele abriu a janela, nem atendeu pela porta, atendeu pela janela. Quando olhou, era justamente o irmão que as pessoas disseram que ele era doido. Aí o pastor olhou e disse: rapaz, você? Ele disse: sim, pastor, eu vim aqui porque Deus falou comigo e mandou eu vir aqui na sua casa lhe chamar para o senhor ir lá no centro da cidade comigo. O pastor disse: rapaz, eu agora acreditei que o que os irmãos disseram é verdade. Eu agora estou acreditando que você é doido mesmo, viu? 2 horas da manhã, rapaz, vá dormir. Você veio me chamar 2 horas da manhã, dizendo que Deus falou com você, chamando para ir no centro da cidade. Ele disse: é, pastor, é verdade. E o pastor disse assim: meu filho, e por que Deus falou com você e ele não falou comigo que eu tinha que ir com você? E o irmão respondeu assim para o pastor: disse: pastor, o senhor estava fazendo o que agora? E o pastor disse assim: não, meu filho, eu estava dormindo. E o irmão disse assim: pastor, sabe por que Deus não falou com o senhor, pastor? Porque o senhor estava dormindo. E sabe por que Deus falou comigo? Porque eu estava orando. Aleluia! Deus falou comigo porque eu estava orando na madrugada. E Deus não falou com o senhor porque o senhor estava dormindo. Vai orar, pastor, que Deus fala com o senhor. Então, meus irmãos, o pastor se levantou e foi, pegou o carro, botou para fora e foi para o centro da cidade, junto com aquele irmão. O pastor com a cara deste tamanho, com raiva, porque o irmão chamou ele 2 horas da manhã. E quando chegou no centro da cidade, havia um prédio bem alto. E naquele prédio, o irmão disse: pastor, para o carro aqui agora. É aqui que eu tenho uma obra a realizar que Deus mandou. E o pastor parou o carro, nem do carro sequer desceu. E o irmão foi lá, desceu do carro, chegou embaixo do prédio, olhou para cima e deu um grito, dizendo assim: Jesus te ama! E ele voltou, entrou no carro e disse: pastor, pronto, vamos embora. O pastor disse: oxê, só isso? Você me chamou 2 horas da manhã, na minha casa, me acordou para vir aqui somente dizer isso? Aí ele disse: não, pastor, peraí, rapidinho. Eu vou ali novamente, peraí. Aí desceu do carro, foi lá, olhou para o prédio novamente para cima e disse assim: Jesus te ama! Deu um grito bem grande. E o pastor ficou com raiva do irmão, chamando o irmão de doido, e foram embora os dois juntos. Quando foi no outro dia, estava no culto, o pastor com raiva, porque o irmão não tinha deixado ele dormir. Aí de repente entra alguém na igreja. Um jovem entrou na igreja e o jovem disse assim: pastor, eu quero ser crente agora. Eu quero ser crente agora. O pastor foi lá, orou pelo jovem, o jovem disse: agora eu quero contar um testemunho. Posso? O pastor disse: pode. Ele disse: olhe, ontem eu estava no maior e mais alto prédio dessa cidade. Eu estava no topo, eu ia pular de cima dele. Eu estava desesperado, mas de repente, na hora que eu ia pulando, era 2h30 da manhã, quando uma voz, ela gritou de baixo para cima, dizendo: Jesus te ama. E naquele momento eu parei assim. Eu disse: oxente, quem falou aí essa voz? Aí ele disse assim: eu acho que isso é coisa da minha imaginação. Eu escutei voz aqui. Aí de repente a voz de novo: Jesus te ama. Aleluia. Ele disse: então, se Jesus me ama, então eu não posso tomar essa decisão. Vou para a igreja e vou aceitar Jesus como meu Salvador. Então, meus irmãos, o que é que eu quero dizer com essa palavra, resumindo tudo isso? Não julgue pela aparência. Não julgue porque alguém disse
alguma coisa de alguém. Não, vá lá, observe, tente você descobrir você mesmo, porque alguém está querendo muitas vezes destruir, acabar o teu ministério, a tua vida, e alguém está dedurando a tua vida, não ora, não busca, não lê a Bíblia, e muitas vezes está querendo prejudicar a vida de quem vive em oração na presença de Deus. Então examine antes de tomar qualquer atitude, porque o Senhor, Ele falará ao teu coração. Amém? Medite e reflita nesta palavra, pois o Senhor, aleluia, te abençoe poderosamente você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém?